Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então é a hora de nós ouvirmos a voz dele, né? Coisa muito rara nos dias de hoje. A coisa mais difícil nos nossos dias é você ir a um lugar chamado igreja e ouvir Deus falar. Como é difícil, muito difícil. Mas aqui nessa igreja, Deus fala. Estava conversando com o irmão que está ali hoje nos visitando. E ele disse, poxa pastor, sexta-feira ouvindo o programa de rádio, eu já vim ouvindo há muito tempo. E ele disse, e o senhor leu a carta de uma pessoa do Rio de Janeiro, um e-mail. E a pessoa dizia, poxa, eu queria poder morar em Fortaleza, eu poder estar aí nos cultos, que aqui eu não tenho. E ele disse, eu pensei comigo, caramba, e eu estou aqui tão perto e não vou. Aí hoje eu vim, não, eu vou lá da Estrada do Fio, Eusébio, né? Esse pastor, olha, eu ando 2 horas a pé, é isso que você falou para mim? 2,5 km, 2,5 km a pé, para poder chegar num lugar onde tem transporte. Ele disse, mas eu vim e espero todos os domingos estar aqui agora, em nome de Jesus Cristo. Maravilha, né? Então vamos lá, vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 11. E o tema da mensagem desta manhã é a lei do cão no mundo sem Deus. A lei do cão no mundo sem Deus. Encontraram todos? Posso ler, irmãos? Então vamos lá, versículo 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória
lhe será a morada. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito agora. Oremos ao nosso Deus. Se a palavra do meu Deus estiver em mim, e se eu estiver na palavra do meu Deus, pedirei o que quiser e Ele me dará, pois Deus ama todo aquele que ouve a sua voz e vive em retidão, e não deixa cair, está sempre em oração, está sempre atento ao chamado de Deus, pois Deus ama todo aquele que ouve a sua voz e vive em retidão, e não deixa cair, está sempre em oração, as palavras que são vidas e nos traz a perfeição, pois Deus ama todo aquele que ouve a sua voz e vive em retidão. Seu prazer abençoar todo aquele que obedece e que atende sempre ao chamado de Deus. É verdade, Senhor Jesus Cristo. E agora nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos que o Senhor fale ao nosso espírito nesta hora. Queremos ser ensinados por Ti, meu Deus. Mas aqueles que ouvem de verdade não são aqueles que vão ouvir com os ouvidos carnais, porque com os ouvidos da carne todo mundo ouve. Filho de Deus ouve, filho do diabo ouve, macumbeiro ouve, idólatra ouve. Mas os que ouvem de verdade são aqueles que ouvem com os ouvidos espirituais. Esses ouvem a palavra e praticam a palavra. Os outros ouvem apenas com os ouvidos da carne, dizem amém, concordam com tudo, mas não praticam nada. Então fala, meu Jesus querido e amado. Nós precisamos ouvir a voz que vem dos céus. Precisamos ouvir a voz que nos acalma, a voz que nos dá rumo nesse mundo, que funciona como uma bússola para a nossa existência nessa terra. Usa-me como teu servo, como teu pastor. Dá-me a capacidade, a inspiração, a sabedoria, para que eu possa proclamar a Tua palavra, mas proclamar a Tua palavra com verdade, meu Pai, sem mentiras, sem dissimulações, sem acréscimos, sem diminuições. Pregar a Tua palavra sem doutrinas de homens, sem misticismo, sem paganismo, sem ensino de demônios, mas pregar a Tua palavra com pureza, a sã doutrina. E eu te peço, porque a minha suficiência, ela vem de Ti, ela vem do Senhor. Não é uma capacidade humana, porque capacidade nenhuma eu teria para estar aqui agora, mas é o Teu Espírito que nos capacita a todos, meu Deus. Então alimenta a nossa alma,
com o maná dos céus, a palavra predestinada de sabedoria. E que essa palavra traga conforto, esperança, que essa palavra edifique a tua igreja e que ela glorifique o nome de Jesus. Eu te peço, em nome do Senhor, que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, quando o profeta Isaías fez essa profecia aqui, há 2.700 anos atrás, o profeta, ele estava olhando para o futuro, na esperança da vinda de um Messias, que teria o poder de restaurar toda essa terra. Isso é uma profecia messiânica, porque o profeta Isaías, ele olhava para aquela sociedade que estava em sua volta, e ele via como aquela sociedade estava caída. Isaías conseguia perceber todos os sinais de desagregação, de morte, e aí ele sonhava, de uma maneira intensa, com a vinda de um Salvador. Quer dizer, o profeta sonhava com a possibilidade de que daquele tronco morto da sociedade pudesse surgir um rebento. Ele disse: tem que haver uma possibilidade de surgir desse tronco morto da sociedade um ramo de vida. Tem que brotar alguma coisa que fale de esperança, que fale de salvação, que fale de fé, que traga cura para todos os males do homem. Essa era a esperança, era essa a expectativa que o profeta tinha ao proferir essas palavras aqui. E nesse sentimento de esperança para o futuro, o profeta traz embutido nessa profecia aqui a denúncia de como é uma sociedade sem Deus. Aqui tem uma denúncia. Você vê, a mesma visão que Isaías tinha da sociedade do seu tempo, da sociedade daquela época, é a mesma visão que nós temos da sociedade que nós vivemos hoje. Nós vivemos numa sociedade que a cada dia se torna mais hostil, se torna mais violenta. Para onde você olha, você vê sinais de hostilidade, sinais de violência, sinais de abuso, sinais de discriminação, de segregação, de corrupção, de injustiça. Para onde você virar os teus olhos, você vê isso aqui. Você vê a própria natureza, o reino animal, por exemplo, eles manifestam essa hostilidade. Por isso que os animais não conseguem conviver uns com os outros, né? Há toda uma atitude predatória na natureza. Isso faz parte da natureza animal. Só que essa atitude de predatória, violenta, que você vê na natureza, no reino animal selvagem, ela não está restrita apenas ao reino animal. Não. Ela está aí manifestada na sociedade como um todo. Como um todo. Cada vez mais a gente observa as pessoas agindo na sociedade sob essa pressão da hostilidade, sob essa pressão da brutalidade. Hoje, por exemplo, um dos graves problemas de governo, principalmente aqui no Brasil, é o da violência contra a mulher. Nunca se espancou tanto as mulheres, nunca se matou tanto as mulheres como tem acontecido nos tempos que nós estamos vivendo. O governo já criou a Lei Maria da Penha, não adiantou. Os homens continuam massacrando as mulheres. Hoje é um dos graves problemas de governo, é um fato que nós não podemos negar. Mas apesar disso, a sociedade se vangloria de ter alcançado um grande avanço cultural, um grande avanço na área de educação, na área da tecnologia. Mas, irmãos, amado de Deus, pedras que vivem, apesar dessa grande evolução que a sociedade se vangloria dela, e realmente houve uma grande evolução cultural, houve uma grande evolução na educação, houve.
Houve uma grande evolução na área tecnológica? Houve. Ninguém pode negar. Mas, apesar disso, apesar dessa extraordinária evolução, as famílias estão se esfacelando. As famílias estão se esboroando. Nunca se viu tantos divórcios como se vê nos dias de hoje. Nunca se viu tanta traição, marido traindo esposa, esposa traindo marido. Nunca se viu as relações familiares tão destruídas como nós temos visto nos dias de hoje. Pais matando filhos, filhos matando pais, irmão matando irmão. A violência já dentro da própria casa. Então, irmãos, a vida em sociedade vai se tornando cada dia que passa mais complicada. O vizinho se torna uma ameaça cada vez maior. Você não sabe o que pode acontecer com o vizinho que está do teu lado. Há 2 semanas atrás eu via na televisão uma menininha, parece que 4 aninhos, 4, 5 anos. De repente some de casa, num prédio de apartamentos, com toda a segurança, e depois de alguns dias encontra-se a criança estrupada e morta. E quando se investiga, quem foi o responsável? Um vizinho. O cara que era vizinho, que tratava o vizinho com carinho, com ternura, que brincava com a criança, de repente era um monstro. De repente pegou a criança, iludiu, saiu com a criança dali da área de segurança do prédio, matou a criança e estrupou a criança. Então é essa sociedade que a gente vive. Andar na rua é perigoso. A violência espreita você a cada esquina. Os assaltos são constantes, sequestro. Há um sentimento de guerra no ar. A coisa é terrível. É tão grave que a sensação que dá é que, por mais que as autoridades façam, por mais que as autoridades tentem, a gente tem uma sensação que elas não vão conseguir dar um basta nessa situação. Elas não vão conseguir mudar esse panorama social. Não vão. Essa é a sensação que dá. Então, aqui em Isaías capítulo 11, eu quero que você acompanhe a leitura do versículo 6 em diante. Porque aqui tem revelação de Deus para nossas vidas. O profeta diz assim: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. Que coisa, hein? Já imaginou o leão passar a comer palha como o boi? Você poder chegar lá, botar a mãozinha, ô bichinho bonito, ô meu leãozinho, dar um abraço gostoso no leão. Porque ele não vai ter instinto de comer você. Ele não vai ser mais carnívoro. Ele vai ser herbívoro, né? Aí no versículo 8 ele diz: a criança de peito brincará sob a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. O que é que Deus está falando aqui? O profeta Isaías está dizendo aqui que o ódio, a inimizade, a violência que está aí explodindo nesse mundo para todos os cantos, ela pode ser representada por essa hostilidade aqui que há entre os animais, que há entre as feras do campo. É isso que ele está dizendo. Ó, o que acontece na sociedade pode ser representada por isso aqui. Então, na verdade, há um espírito de guerra, há um espírito de violência, há um espírito de brutalidade, há um espírito de perversidade na natureza intrínseca do homem. É isso que ele está denunciando. É por isso que o lobo quer comer o cordeiro, é por isso que o cabrito sempre se sente ameaçado pelo leopardo, ele diz aqui. É por isso que o bezerro foge do leão,
É por isso que a vaca e a ursa não podem se encontrar. E se há esse encontro, o mais forte prevalece. A ursa vai, mata a vaca, come a vaca. É por isso que o boi é sempre uma presa para o leão. É por isso que a criança inocente, sempre que enfiar a mão na toca de uma serpente, de uma cobra, ela vai ser picada. E a morte vai correr pelas suas veias. Tá aqui. Então esse texto de Isaías é muito forte, irmão. Porque aqui, ele não está se referindo a um espírito de violência que está aí bem estabelecido na natureza selvagem. Isso, o que ele está falando aqui não é apenas daquele ódio que é muito bem representado, por exemplo, da convivência do cão com o gato. Não pode conviver junto. Cão e gato são inimigos mortais. Gato e rato. O que acontece se o gato está assim e o rato passa? Hã? O que o gato faz? Ele vai em cima e mata o rato. Não é assim? É uma inimizade mortal. Então esse discurso aqui de Isaías é muito duro, porque ele está descrevendo de uma maneira perfeita o que acontece naquela época, que acontecia naquela época, e o que acontece hoje em todos os níveis da sociedade. Na verdade, o que prevalece hoje na sociedade é a lei do cão, o que torna a vida para o homem um verdadeiro inferno. É isso que ele está denunciando aqui. Quando essa lei do cão prevalece, quando essa lei da selva prevalece, o homem se torna pior do que os animais irracionais. O poderoso sempre vai prevalecer sobre o mais fraco. Sempre. Por isso que quando Charles Darwin observou a natureza, ele saiu pelo mundo disseminando uma teoria da evolução, onde Charles Darwin dizia: olha, os mais aptos, os mais fortes, os mais poderosos vão sempre engolindo os mais fracos, porque essa é a lei que você encontra na natureza, e essa é a lei que a gente também encontra na sociedade organizada. É essa lei que a gente encontra. Então, essa lei do cão, meu irmão, está prevalecendo em todos os níveis da sociedade. Essa lei do cão, ela prevalece na relação trabalhista entre o patrão e o empregado, onde o patrão, que é poderoso, que é mais forte, sempre engole o empregado que é mais fraco, explora, suga o sangue, paga mal. Você quer ver uma coisa? Você vai trabalhar numa empresa, aí você tem uma condiçãozinha melhor, você pode escolher, você pode se dar o luxo de não aceitar abusos, de não aceitar ser explorado. Aí se a empresa disser: não, eu quero que você chegue aqui 7 da manhã e você só vai para casa meia-noite, você diz: negativo, eu não sou escravo. Mas de jeito e qualidade. Eu trabalho de acordo com as leis trabalhistas. Eu só sou obrigado a trabalhar 8 horas por dia com 1 hora de descanso. Perfeito. Mas às vezes essa mesma pessoa que é tão zelosa pelas leis trabalhistas, quando bota uma empregada dentro de casa, não tem a mesma visão, né? A pobrezinha da empregada acorda às 7 horas da manhã e trabalha até meia-noite. Enquanto a pessoa não vai dormir, trabalha e dá um duro danado. Isso é o quê? Escravidão. Tem gente aqui que faz isso, né? Então essa lei do cão, ela prevalece na relação conjugal, onde o cônjuge mais forte acaba engolindo o cônjuge mais fraco. Ela prevalece nas relações de família, que deveriam ser relações absolutamente fraternais e não são mais. Você não vê relações fraternas em família. Você vê hoje uma desagregação total. Você vê hoje as famílias em guerra. Isso aqui não se vê mais. Porque os filhos de uma família, aqueles que são os mais fortes,
aqueles que são os mais estudiosos, os mais hábeis. Normalmente são esses filhos que vão ditando o ritmo da casa. E aí os mais fracos acabam sendo engolidos pelos mais fortes. É raro você ver uma família que consiga se orgulhar dos seus filhos mais fracos. Se orgulha só dos mais fortes. A gente vê muito isso no meio artístico, né? Às vezes aparece um programa de televisão, aí vai homenagear um cantor, né, famoso. Essa é a vida de fulano de tal. Aí aparece mãe, pai, irmão, sobrinho, tia, avô, bisavô, até o tataravô se levanta do túmulo para falar. Olha, é maravilhoso. Nunca vi uma pessoa tão boa como esta. Olha, elogio que não acaba mais. Por quê? E os outros? Quer dizer que os outros irmãos, ninguém é maravilhoso, ninguém é bondoso, ninguém merece elogio, ninguém merece honra. Só aquele. Porque aquele é famoso, porque aquele tem dinheiro, porque aquele tem poder. É isso que acontece, irmão. Então, esse mesmo padrão a gente encontra na sociedade de uma maneira geral. Está aí estabelecida a lei do cão, meu irmão. Está aí estabelecida a lei da selva, em todos os níveis que você possa imaginar na nossa sociedade. Onde quer que você olhe, você vê isso que eu estou dizendo para você. Você vê aí os traficantes determinando a lei do morro, a lei da favela, a lei do bairro, a lei da rua que você mora. A gente vê as pessoas, coitadinhas, encurraladas, as pessoas apavoradas, as pessoas aflitas. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Olha, é duro ser ovelha nos dias de hoje. É duro. Você ser boi, você ser cordeiro, você ser criança inocente. Porque em todas as ruas, em todas as praças, em todas as avenidas, até nos nossos templos, estão aí, povoados de leões, povoados de ursos, povoados de lobo, povoados de serpente. Até dentro do templo da igreja você vê isso. Então, o que eu quero que vocês entendam é que essa lei do cão é que está norteando, é que está dirigindo, desde as relações conjugais até as relações políticas, nos mais elevados níveis do poder político do Brasil e do mundo. Mas eu quero dizer para você o seguinte: apesar disso, a palavra de Deus diz que as coisas não têm que ser dessa maneira, não tem que ser dessa forma. Deus, meu irmão, o nosso Deus, Ele não criou leões para devorarem bois. Deus não fez isso. Deus não criou ovelhas para serem devoradas por leopardos. Quem criou essa lei do cão não foi o Deus criador dos céus e da terra. Quem criou essa lei do cão foi aquele que se rebelou nos céus contra Deus e com a sua cauda arrastou uma terça parte das estrelas de Deus. Quem criou essa lei do cão foi o diabo, foi Satanás. Não foi Deus. Agora, o que eu acho maravilhoso nessa mensagem aqui de Isaías 11 é que a palavra de Deus diz que esse estado caótico de coisa pode ser revertido, que essa situação escabrosa pode ser enfrentada, e ela deve ser enfrentada, mas enfrentada com armas espirituais, enfrentada com armas do reino de Deus. Pastor, quer dizer que isso pode ser revertido? Uma situação caótica como essa pode ser transformada? Pode. Aí você pergunta assim: pastor Carlos Magno, como é e quando é que a gente pode fazer frente a essa lei do cão? Como é que a gente pode, pastor, enfiar a cara nesse mundo perverso, nesse mundo cão que a gente vive, com a expectativa de poder reverter determinadas situações, a começar dentro da casa da gente, a começar dentro da própria vida da gente? Como é? Bom, em primeiro lugar,
Só é possível se reverter isso quando brota um renovo, quando há na vida da pessoa o novo nascimento, quando passa a haver na vida da pessoa a presença do Deus Criador dos céus e da terra. Esse é o primeiro ponto. Aqui no versículo 1, Isaías diz isso, capítulo 11, versículo 1. Vamos ler outra vez. Ele disse assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Olha, esse rebento que tem o poder de reverter toda essa situação caótica, que tem o poder de nos reconciliar outra vez com Deus, quem é? É o Senhor Jesus Cristo. Diga, é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando o Senhor Jesus passa a dirigir a tua vida, quando Ele se torna a prioridade número 1 da tua vida, olha, essa lei do cão sai definitivamente da vida da gente, em nome de Jesus Cristo. Mas sai mesmo. Não tem mais poder sobre a tua vida, não tem mais influência sobre a tua casa, não tem mais influência sobre a tua família, não tem mais influência sobre o teu casamento. O versículo 2, vamos ler o 2 e o 3. Ele diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo os ouvidos dos seus ouvidos. Olha que coisa linda. É esse o Espírito que passa a habitar na vida da gente. Aí a ignorância é banida, a estupidez é banida, o ódio é banido, o espírito de violência é banido, aquele espírito de beligerância é banido. E surge algo novo dentro de você. O quê? Sabedoria, surge discernimento, surge os conselhos de Deus, de como você deve se portar na vida, de como você deve se conduzir nessa terra. O espírito de fortaleza que ele fala aqui, ó, começa a te capacitar para enfrentar todas as malignidades desse mundo. Começa a surgir conhecimento de Deus e da sua palavra. O temor do Senhor começa a tomar conta do teu coração. É aí que a pessoa começa a ser capaz de estar presente nos cultos toda quarta-feira à noite. Todos os domingos ela está no culto. Ela está domingo de manhã, ela está domingo à noite. Por quê? Porque ela tem o espírito de temor do Senhor. Ela se envolve com a causa de Deus. Ela veste a camisa. Tem gente que não veste a camisa do reino. Tem gente que gosta da palavra, mas não quer compromisso com a palavra. Gosta da verdade, mas não quer compromisso nenhum com a verdade. Gosta da igreja, mas não conte com ele para nada em prol da igreja. Por quê? Porque não tem isso aqui na vida. Aí você passa a sentir um espírito de paz, de reconciliação, que é o Espírito de Jesus Cristo habitando dentro de você e para todo sempre, irmão. Amém? E aí eu pergunto a você nessa manhã: qual é o espírito que está dirigindo a tua vida hoje? É o espírito de ódio? É o espírito de discórdia? É o espírito de briga, de agonia? É o espírito de violência? É o espírito de orgulho, de vaidade, de prepotência? Ou é o espírito de Jesus Cristo? Qual é o espírito que tem dirigido a tua vida hoje? Porque quando você é dirigido pelo espírito de sabedoria e de entendimento, pelo espírito de conselho e de fortaleza, pelo espírito de conhecimento e temor do Senhor, olha, irmãos, a lei do cão não tem lugar na tua vida. Mas não tem mesmo. Não tem. Agora, se não é o Espírito de Jesus que te dirige, aí a lei do cão vai estar presente.
Você pode frequentar a igreja, você pode ouvir pregações, você pode fazer seminário, você pode dar dízimo, você pode dar oferta, você pode cantar, louvar, adorar, você pode fazer o que você quiser. Mas a lei do cão continua dentro de você, não sai de dentro da tua vida. Isso é terrível aqui, ó. Em terceiro lugar, essa lei do cão, ela pode ser revertida quando a terra se enche do conhecimento do Senhor. Essa terra é você. Essa terra pode ser a tua casa, teu casamento, teus filhos, tua família. Olha aqui no versículo 9, o que o profeta diz: não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A gente vê aí, irmãos, toda essa desgraça que está se abatendo sobre a sociedade. A gente vê a corrupção tomando conta no nosso país, do Congresso Nacional. A gente vê as pessoas se degradando, as famílias se destruindo. Por quê? Porque não há conhecimento do Senhor, não há conhecimento de Deus. Você acha que uma pessoa que tem conhecimento de Deus, ela rouba? Sim ou não? Você acha que uma pessoa que tem conhecimento de Deus, ela se divorcia? Não. A não ser que haja uma traição, um adultério. Aí a parte ofendida, o Senhor disse, aí você pode. Mas antes disso, ela primeiro passa pelas regras de Deus. Primeiro tem o perdão, primeiro tem a reconciliação, né? Agora, se essas coisas não funcionarem, tudo bem, separa e vida nova, vida que segue. Você acha que uma pessoa que tem o conhecimento do Senhor, ela guarda mágoa no coração? Ela é uma pessoa que tem ódio? Você acha que uma pessoa que tem o conhecimento de Deus, ela fica falando da vida de um, da vida de outro, e faz fofoca daqui, e faz fofoca de lá? Não. Você acha que uma pessoa que tem o conhecimento do Senhor, ela falta cultos? Mas não falta mesmo, querido. Nem que a vaca tussa, a não ser por um motivo de doença. Aí não tem como estar na igreja. Está doente, está acamado, né? Nem eu. Às vezes, em 365 dias do ano, 5, 6 dias eu deixo de fazer culto. Mas se você for ver essas 5, 6 vezes, eu estava de cama. Uma virose violenta me derrubou, alguma coisa de saúde que não permitiu que eu estivesse aqui. E tem que ser uma coisa muito forte. Porque se for uma coisa fraca, eu venho assim mesmo. Quantas vezes já vim? Uma pessoa que tem o conhecimento do Senhor, ela não é vingativa, ela não deseja a mulher do próximo. Agora, as pessoas têm conhecimento de quê? Elas conhecem macumba, elas conhecem tarô, elas conhecem os santos católicos, elas conhecem corrente de libertação, jejum, copo com água na frente do rádio da televisão, elas conhecem rosa ungida, elas conhecem a fitinha amarrada no braço do Senhor do Bonfim, mas elas não conhecem Deus, muito menos a palavra dele. E onde não há conhecimento de Deus, irmão, a lei do cão se estabelece. A lei do cão toma conta de tudo. Creia nisso, irmãos. Onde não há a palavra de Deus, não há a possibilidade de uma família ser sadia. Onde não há a palavra de Deus, não há possibilidade de um casamento bem-sucedido. Não há possibilidade da pessoa gozar da verdadeira felicidade. Não há. É impossível. Hoje, no mundo religioso, tem muitas Bíblias. Olha, tem Bíblia para todos os gostos. Tem Bíblia de todos os tamanhos. Tem Bíblia de todas as cores. Agora, nada da palavra de Deus. Nada da palavra de Deus. O que nós temos visto é muita gente que se diz evangélica, crente, pastor, apóstolo,
bispo, presbítero, diácono, mas que estão aí no dia a dia da vida, jogando lama no rosto de Jesus Cristo. Eles jogam lama no rosto de Jesus. A gente vê um grande crescimento numérico nos templos. Os templos abarrotados, verdadeiras multidões, mas não vemos nenhum vislumbre de crescimento espiritual. Isso a gente não vê. Lembra o judaísmo do tempo de Jesus, né? Lembra o judaísmo do tempo de Jesus. Muita escritura, muito pergaminho, muita reunião nas sinagogas, muito hino, muito sacrifício de animais, nenhuma espiritualidade. Absolutamente nenhuma espiritualidade. É por isso que essa lei do cão ainda prevalece na vida das pessoas, mesmo elas estando dentro de uma religião, mesmo elas estando dentro de um templo. Porque isso só tem fim, meu irmão, quando a pessoa se enche do conhecimento de Deus. Agora deixa eu explicar uma coisa aqui. Esse conhecimento de Deus, olha para a pessoa que está do teu lado, se ela estiver cochilando, faz assim, ó. Dá uma catucadazinha de leve com o cotovelo. Diz, desperta tu que dorme. Diz, olha, se você consegue dormir com a palavra dessa, ou você está muito cansado, trabalhou a noite inteira, o que é aceitável, ou então a lei do cão está na tua vida forte, viu, meu irmão? Que faz você dormir enquanto Deus fala. Não, eu não estou brincando não, estou falando sério. Estou falando sério. Eu já vi uns 4 daqui dormindo. Pastor, faz alguma coisa aí para despertar. Vamos lá. Quer ver o sono acabar? O demônio que está na casa dela. Sai de lá, vem aqui em nome de Jesus. O capeta que está no marido, no filho. Vamos lá, sai de lá, Satanás. Sai, demônio. Saia, saia. Aí todo mundo desperta. A mentira tem esse poder, sabia? De despertar quem está dominado pela lei do cão. Mas a verdade tem o poder de fazer a pessoa adormecer. Ela dorme. É impressionante, não é? Então, esse conhecimento de Deus não é um conhecimento teórico. Ah, pastor, eu frequento aqui a Cristo é Vida, graças a Deus já estou aqui há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, já fiz 5 seminários, tenho muito conhecimento de Deus. Por quê? Quem falou que você tem muito conhecimento de Deus porque está aqui há 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos e porque fez 5 seminários? Não. Esse conhecimento de Deus que o profeta diz aqui é o conhecimento prático. É a prática da palavra. Quanto mais eu ouço a palavra e pratico a palavra, mais conhecimento de Deus eu tenho. Mais experiente eu me torno. Uma pessoa que ouve a palavra mandar perdoar e perdoa, ela não tem dificuldade nenhuma em perdoar. Pode vir o que vier para cima dela, ela tem dentro dela um espírito perdoador. Perdoar é uma coisa absolutamente normal. A pessoa que ouve, que tem que perdoar, mas nunca praticou isso, ela não consegue perdoar, querido. Ela sabe que tem que perdoar, mas não consegue perdoar. Porque não tem conhecimento. Ouviu e não praticou. Então, essa lei do cão só termina quando a pessoa se enche do conhecimento de Deus. E quando isso acontece, irmãos, até os inimigos mais irreconciliáveis se reconciliam. O profeta Isaías diz isso aqui. Vamos ler de novo. Já lemos, vamos ler outra vez, versículo 6. O lobo habitará com o cordeiro. Que coisa linda. Lobo e cordeiro habitam junto hoje? Não. O lobo vai lá e creu, mata o cordeiro e come. O leopardo se deitará junto ao cabrito. Hoje o leopardo é assim, ó, na selva.
Quando ele vê o cabrito, meu irmão, ele vai lá e mata. A sociedade está cheia de leopardos. A sociedade está cheia de lobos. Ele diz: o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas. Coloca hoje uma vaca e uma ursa para você ver o que acontece. Coitada da vaca. A ursa parte com tudo, estraçalha a vaca em minutos. É uma coisa horrível. Mas ele está dizendo aqui que vai chegar a hora que a vaca e a ursa vão pastar juntas. As suas crias, os seus filhotes, juntos se deitarão. O leão vai comer palha como boi. Não será mais carnívoro, será herbívoro. E a criança de peito brincará sob a toca da áspide, e o já desmamado maiorzinho meterá a mão na cova do basilisco. Olha, irmãos, isso aqui que o profeta Isaías profetizou, isso só vai ocorrer na sua plenitude quando Jesus voltar pela segunda vez. Aí isso vai ocorrer na sua plenitude. Ele vai criar novos céus, vai criar nova terra, todos os seus filhos ressuscitam, recebem um corpo glorificado, nós vamos viver num mundo sem pecado, sem dor, sem morte, sem lágrimas, sem nada do que tem hoje aí. Mas até a segunda vinda dele, nós podemos experimentar pelo menos sinais disso aqui. Nós podemos ver o marido se deitar em paz com a sua esposa, os pais poderem amar os seus filhos, os filhos voltando a respeitar os seus pais. Hoje é difícil encontrar filhos que respeitem pais. A juventude de hoje é uma tragédia. Dá dó de ver o que os jovens estão fazendo. Dá dó. Hoje, normalmente, os filhos é que mandam nos pais. E os pais, na sua maioria, botam o rabinho entre as pernas e se dobram aos caprichos dos filhos. Mas a gente pode ver isso aqui, ó. Através do conhecimento de Deus, os filhos voltando a respeitar seus pais. Podemos ver o espírito de fraternidade, o espírito de amor verdadeiro entre os homens, o espírito de paz, o espírito de compaixão, o espírito de bondade. Nós podemos ver. Olha, eu creio que Deus está levantando um povo que é dele, cheio do espírito dele, cheio da palavra dele, para que a gente possa ver pelo menos esses sinais mínimos do que vai acontecer na sua plenitude na segunda vinda de Cristo. Eu creio, olha, mas creio verdadeiramente nisso. Um povo que é dele, cheio do espírito dele e cheio do conhecimento da palavra dele, para que esse povo mostre ao mundo pelo menos os sinais mínimos disso aqui que vai acontecer de uma maneira ampla, geral e restrita com todos os que são de Deus na segunda vinda dele. Eu acredito nisso aqui. Espírito de fraternidade, espírito de bondade. Como eu anseio ver isso a cada dia mais forte dentre aqueles que se dizem de Deus. Como eu anseio ver um povo que ame de verdade, que tenha compaixão do próximo, que estenda a mão para o caído, que seja solidário na hora da dor. Como eu anseio ver um povo que ame verdadeiramente a casa de Deus. Como eu anseio ver isso. Mas eu sei que isso aqui só é possível se houver conhecimento do Senhor, conhecimento de Deus. Ontem nós estávamos começando a preparar o almoço de hoje. Aí pifou o micro-ondas da igreja. O micro-ondas velhinho que a gente tem aí, que a irmã doou pra gente, pifou. Isso era
4h30 da tarde, 4 horas da tarde. Aí eu digo, puxa vida, e agora? Tem que ter o micro-ondas. Porque tem um primeiro processo no micro-ondas, aí no dia seguinte faz o segundo processo, tem que ser no micro-ondas. Aí liguei para uma irmã, olha só, o que a gente pode fazer? Ah, eu não tenho. E o que a gente... Não, vou ligar para fulana. Aí ligou. Olha, liguei, mas usa. Oh, e alguém tem micro-ondas que não usa? Eu não conheço ninguém que tenha micro-ondas que não use. Mas também se limitou a fazer isso apenas. Não tem, não pode, parou, quer dizer, se vire, problema seu. Sou que corra atrás. O que eu podia fazer, eu fiz. Peguei o telefone e liguei para alguém. Tá bom. E eu lá preparando os meus cultos de hoje. Aí liguei para a irmã Ruth. Puxa, Ruth no trabalho dela. Parou de atender uma cliente. Puxa, Ruth, olha só, como é que a gente faz? Pastor, olha, eu poderia até comprar no cartão um para a igreja, parcela a igreja. Quanto é que deve custar? Eu digo, deve custar uns R$400. Mas o problema é a hora que eu saio daqui. Eu tanto posso sair 7 da noite, como posso sair 9. E sábado, a dona aqui do salão não abre mão de que é assim de gente, né? Os sábados no salão. Eu digo, puxa vida, é verdade. Peraí, deixa eu ligar. Daqui a pouco ela diz, liguei para fulano, tem, mas não pode deixar. Eu digo, puxa vida, e eu vou parar o meu trabalho, estou preparando os meus cultos, estou aqui em comunhão com Deus. Se eu não for buscar, não pode vir deixar? Não. Tá bom, então deixa. Aí falei para a pastora Sandevi, para tudo, pode jogar tudo no lixo. Eu reponho o dinheiro para a igreja. Quanto é que a igreja gastou? Eu vou repor. Mas não vou ficar implorando a um e a outro. Chega disso, eu cansei disso. Não é isso que eu ensino, não é isso que eu prego. E dei ordem para jogar tudo fora. Mas aí a irmã Ruth ligou para a pastora. Disse, pastora, eu liguei para o irmão Carlos, aquele abençoado que está ali. Isso depois de falar com uns 6 ou 7 pessoas, viu? Aí bateu no Carlos. Ele está saindo de casa agora para levar o micro-ondas na igreja. É isso mesmo, irmão. E você é um empresário. Você é um homem que tem empresa. Mas na hora que chegou o problema, você na mesma hora, estou indo levar agora. Não disse eu não tenho tempo, estou ocupado, eu não posso me deslocar, só se vier na minha casa, senão eu não vou levar, senão não pode contar comigo. Eu digo, o carro está vindo, já saiu de casa. Daqui a pouco ele chegou. Quando eu perguntei por ele, cadê o Carlos? O pastor já foi. Quer dizer, não quis nem fazer média com o pastor. Podia fazer uma médiazinha, né? Olha aí, pastor, trouxe, tá vendo? Olhe bem para minha cara, eu trouxe. Você está vendo? Glória para mim, louvado seja eu. Não, estou fazendo para Deus. Aí, não precisa nem falar com o pastor não, o pastor está ocupado, o pastor está lá fazendo o trabalho dele. Foi embora, deixou. Queimou teu micro-ondas. Carlos, queimou teu micro-ondas também, o da igreja é o teu. Escutaram o que ele falou? Ele disse, graças a Deus. Graças a Deus que aí compra logo um novo, né? Mas aquele é novo, né? Mas amanhã, se não tiver como consertar, chega um novo na tua casa. Viu? Não, mas chega mesmo. Isso aí eu não abro mão. Viu? Chega um novinho, zeradinho lá na tua mão. Hoje de manhã, arranjamos um outro. O da dona Jo. Estava começando o louvor quando entrou o micro-ondas, não foi? Quer dizer, como é que pode, irmão? Cadê o espírito de fraternidade? Cadê o espírito de amor pelos irmãos, de amor pela obra, de amor pela igreja?
Lá fora, os ímpios dizem assim, ó, amanhã, domingo, vai ter uma churrascada com cerveja, caipirinha e uísque. Agora é o seguinte, tá faltando churrasqueira. Olha, a rua fica cheia de churrasqueira. Todo mundo arranja a churrasqueira. Caramba, era uma só, tem 500. Entendeu? Churrasqueira que não acaba mais. Chega na hora, esquecemos o carvão. Caramba, esquecemos o carvão, não tem problema. Mas está chovendo, na chuva é que é bom. Eu gosto de comprar carvão na chuva, porque refresca mais. E o cara vai na chuva comprar o carvão. Se for na igreja, olha, se tivesse sol, eu ia, viu? Agora com chuva não dá. Com chuva, cancela o churrasco. Não dá. Cadê? Cadê o espírito de fraternidade? Cadê o espírito de amor? Cadê? Onde é que está? Irmãos, só a palavra de Deus tem o poder de operar essa transformação em nossas vidas. Só a palavra de Deus tem o poder de deter essa lei do cão que impera nessa terra. Foi isso que a palavra de Deus já fez em muitas vidas e vai continuar fazendo em muitas outras. Olha, o Deus Todo-Poderoso fez morada em nós. Por isso que hoje o teu prazer não é mais uma noitada de bebida, de cigarro, de drogas, de prostituição. O Deus Todo-Poderoso fez morada na tua vida. Por isso que hoje você não é mais uma pessoa violenta, você não é mais uma pessoa vingativa, você não é mais uma pessoa cheia de ódio, você não é mais fofoqueiro, você não é mais antipático, você não é mais soberbo, você não é mais arrogante, você não é mais hipócrita. Por isso que hoje a tua família e os teus vizinhos dizem assim: como é que pode? Domingo, e ele está saindo de casa às 7 da manhã para a igreja. Antes ele saía às 6 para a praia. Domingo à noite. Eita, lá vai ele de novo. Para onde? Para a igreja. Quem te viu e quem te vê. Antes era de manhã na praia, à tarde também, e à noite fechando o dia com cachaça e cerveja. Né, irmão Menezes? Os teus colegas lá, né? Rapaz, você vai de manhã e você vai à noite. Qual o problema? Ah, não. Aí já é demais. Ué, mas não é demais, vocês passaram o dia bebendo. Vocês acham demais eu cultuar a Deus de manhã e à noite? Rapaz, vem cá. Você está indo para a igreja quarta-feira com essa chuva? Tô. E antes eu não ia jogar bola com vocês debaixo do dilúvio? Por que eu não posso cultuar Deus com chuva? Porque o Deus Todo-Poderoso fez morada em nossas vidas. É que você não é mais um idólatra, você não é mais espírita, você não é mais um fanático religioso, você não provoca divisões e escândalos. Hoje a tua escala de valores mudou. Hoje a nossa escala de valores é outra. Se eu hoje não fosse um homem que tivesse um pleno conhecimento de Deus, cheio do Espírito Santo, você acha que eu faria a obra de Deus como eu faço hoje? Porque antes eu não fazia a obra de Deus, achava que era a obra de Deus, mas era a obra do Satanás. Mas eu só fazia com todo luxo e conforto. Vai pregar o falso evangelho em Fortaleza. Aí uma semana antes eu ligava para uma agência de turismo: qual é o melhor hotel que tem em Fortaleza?
na beira-mar, e quero a suíte presidencial. Eu ficava na suíte presidencial. Um luxo que é um escândalo. Aí vinha uma semana antes, para pregar no domingo, mas claro, eu aproveitava segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Beach Park. Canoa quebrada, não sei das quantas, conserta a canoa. Quantas vezes eu vi a canoa quebrar e consertar e quebrar de novo, mas eu ia lá ver. Aluga um carro, quero o melhor. Qual é o melhor carro que tem? É esse aí que eu quero, novo, ar-condicionado, tudo do bom e do melhor. Aí domingo ia lá com um monte de bobão que não conhece Bíblia, jogar a conversa fora, enganar as pessoas e arrancar o dinheiro de todo mundo e dar para o besta fera do líder da seita universal. Hoje não. Hoje, minha esposa disse assim há 2 semanas atrás, ela disse, puxa, por telefone ela falando comigo, que bom que ela fala essas coisas, porque ela me incentiva, é bom, a gente de vez em quando tem um incentivo, né? É bom. E ela disse assim, poxa, eu estava aqui pensando, 11 horas da noite a gente conversando por telefone, e eu estava aqui pensando, puxa vida, como é que você tem amor pelas coisas de Deus? Como é que você tem amor pelo povo? Porque você ficar aí 3 semanas, às vezes 1 mês, trancado dentro desse quartinho aí, você não sai para... E eu não saio mesmo não. Coisa mais difícil do mundo é eu sair daqui. E quando saio, às vezes é para ir fazer um pagamento no banco. Aí chama o Rodrigo, às vezes, bora Rodrigo, bora ali comigo, né? Aí vamos ali do Benfica. Aí volto para cá. Então às vezes vou ali no açaí, comprar uma verdurinha, um pão, um negocinho, e não sai para lugar nenhum. Às vezes o Eric, a Manu, pastor, vamos no cinema, tem um filme bom, né? E eu digo, poxa, até que gostaria, mas não deu para adiantar o meu trabalho, estou preparando meus cultos, não tenho tempo. E não vou porque não tenho tempo. E com que amor que eu faço isso? Com que paixão que eu faço isso? Com que prazer eu faço isso? Com que alegria na minha alma eu sirvo a esse Deus? A lei do cão não tem espaço na minha vida em nome de Jesus Cristo, meu irmão. Só tem espaço na minha vida para a lei do amor, da verdade, da paz que está em Cristo Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor. E eu dou graças a Deus, porque Deus colocou do meu lado uma mulher que tem esse mesmo espírito que eu tenho. Porque não é qualquer mulher que aguenta isso não, viu, querido? Você pensa que qualquer mulher que aguenta o marido todo mês ficar 2, 3 semanas longe de casa? Pensa. Você, mulher, que tem marido, pensa aí o teu marido fazendo um trabalho qualquer que exigisse que todo mês ele ficasse 3 semanas longe de você. Já ia quebrar o pau. Não, assim não dá. Não, mas não. Procura outro emprego, procura outra coisa. Está pensando o que da vida. E eu fico aqui largado, e eu fico aqui sozinha. E eu tenho que tomar conta das crianças, eu tenho que fazer tudo. A minha mulher suporta tudo isso. E ainda me incentiva. É uma guerreira, é dedicada. Veio essa semana que eu obriguei ela a vir. Obriguei, entre aspas, né? Que ela dizia, ela disse, eu estou tão cansado, eu estou cansado. Meu amor, vem aqui, vem passar uma semana comigo, deixa as coisas aí, deixa os meninos se virarem, vem para cá, venha, você descansa um pouquinho. Aí quando ela chegou, eu digo, olha, só que tem um trabalhinho. Mas você não me chamou para descansar? Eu digo, mas nós que somos de Deus, nós descansamos carregando pedra. Eu digo, olha, eu prometi à igreja que você ia fazer a batata recheada para eles no domingo.
Ela disse: mas você não sabe o trabalho que isso dá. Eu digo: sei. Tá bom, não tem problema não, eu faço. Olha, é um trabalho de louco. Para encontrar as batatas, tem que ser batata gigante. Chama batata florão. Vai na Ceasa, o cara diz: olha, só consegue chegar aqui 2 horas da manhã. Senão não tem condições. Só consegue as pequenininhas. Pequenininha não presta, tem que ser a grande, a gigante. Compramos. 2 horas da manhã não tem problema. A gente vai até 1 da manhã, quanto mais 2. É para a igreja. Não é para ímpio, não é para beber cachaça. Não é para agradar incrédulo. É para o povo de Deus, vamos fazer. Compramos. Trabalhou o sábado inteirinho. Problema de micro-ondas, coitadinha, está sacrificando o culto. Ó. Ricardo veio aqui: olha, a pastora falou que vai ouvir lá de cima, porque senão não vai dar tempo. Tá bom. Depois eu prego para ela, particular lá dentro. Faça outro culto. Estou aqui, minha filha. Show. Mas ela está ouvindo. Ela está ouvindo aqui de atrás. Eu louvo a Deus por isso, irmãos. E eu queria que esse espírito habitasse dentro de cada um de vocês. Mas habitasse de verdade. Que Deus operasse, sabe, uma renovação espiritual no nosso ministério. Que Deus fizesse um grande avivamento aqui no nosso meio. Porque avivamento não é essa coisa dos pentecostais de grito. Não. Avivamento é quando há vidas verdadeiramente transformadas. É quando você vê as pessoas terem tamanho amor pelas coisas de Deus, que elas são capazes de sacrificar a própria vida em prol do reino dele. Esse é o verdadeiro avivamento. Quando você vê amor entre os irmãos, não aquele amor de beijinho, isso é falsidade. Esse amor de beijinho eu não gosto. Porque às vezes o mesmo que está te dando beijinho de um lado e de outro é o mesmo que vai te apunhalar pelas costas depois. Mas eu falo amor verdadeiro, amor sincero, aquele amor que você diz: com esse eu posso contar até a hora da morte, ele não me abandona. Eu conto com ele, ele conta comigo. Como o amor que havia entre Davi e Jonatas. O pai de Jonatas, Saul: vou matar Davi. Jonatas disse: não, eu vou te avisar. Toda vez que meu pai armar uma cilada contra você, eu te aviso. Porque eu amo você, Davi. O meu amor para com você é maior do que o amor de um homem para com uma mulher. E ficou contra o pai. Disse: não, meu pai está errado. Meu pai está enlouquecido. Meu pai está cheio de ciúmes. Porque o povo começou a glorificar Davi. E ele só aceita ele ser glorificado. Não vou ser cúmplice do meu pai. Eu vou permanecer ao lado do meu amigo que eu amo. Aleluia. Amém, irmãos? E eu termino perguntando: qual é o espírito que está dirigindo a tua vida hoje? Qual é o espírito? A lei do cão já saiu definitivamente de você? Ou ainda tem lei do cão dentro do teu coração? Pense nisso. Medite nisso agora, em nome de Jesus Cristo. Porque essa é a palavra que o Espírito Santo mandou que eu trouxesse para você nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus, para a glória do Todo-Poderoso. Aleluia. Vamos ficar de pé. Olha, essa palavra não arrepiou ninguém. E não é para arrepiar mesmo. Mas essa palavra vai fazer a tua consciência ficar acusando você o tempo inteiro. Se você está fora desse padrão de Deus aqui, você não vai conseguir dormir enquanto você não mudar a tua maneira de ser.
Vai incomodar você. Você vai chegar de noite, botar... Não consigo dormir. Vira para o outro lado, não consigo dormir. A coisa está me incomodando. Eu estou sendo hipócrita. Eu não tenho amado de verdade. Eu sou fingido. Eu não visto a camisa. Eu não me dou em favor da obra. Eu não amo o próximo como a mim mesmo. Eu não sou perdoador. Eu sou vingativo. Eu sou prepotente. Eu sou arrogante. Enquanto não mudar, não vai dormir. Não vai ter paz. Não vai ter sossego na alma. Vai sentir sintomas de depressão. Até a hora que você diga: eu me rendo, Senhor Jesus. Eu me rendo. Eu quero ser para o louvor da tua glória. Eu não quero viver nesse mundo para jogar lama no teu rosto. Eu quero ser para a glória de Deus. Fecha os teus olhos. Curva a tua cabeça. Eleve o teu pensamento aos céus nesta hora.